José Carlos Araújo. Alô, cheguei. Boa tarde, amigos. Uma boa semana. Boa tarde, Isabelle. O Flamengo cada vez mais dando alegria à sua galera, aí com a sexta vitória seguida. E o Fluminense descendo a ladeira. Nesse retorno só conquistou um pontinho. O Botafogo está mais líder do que nunca e, para a alegria da galera vascaína, o Vasco está reagindo. Já dá para acreditar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Qual é o destaque do Canhotinha, Gerson? Muito boa tarde, garotinho, boa tarde, amigos. Exatamente em cima disso tudo que você falou. Fogão pintou o campeão. Vasco, 2 vitórias e vai para a terceira agora. Tenho certeza absoluta. Agora, galera, tem que comparecer, tem que ajudar. Os caras estão correndo atrás. O time subiu. Pelo menos a parte moral subiu com o Jorginho. Isso ninguém pode negar. Tá certo? A galera tá lá. Fluminense, tá lembrado que eu falei? G2. Aí veio G4. Agora já está no G11. Se o presidente não tomar jeito, vai para G18. G18 na minha época era bola de futebol. Agora é que o Mengão acertou. O professor não entendia nada da letra que o garotinho falava. Assinava, mas arrumou tudo. Vocês viram o terceiro gol? Roubada de bola na intermediária, metida de bola na intermediária adversária, metida de bola na frente, entrou e meteu o terceiro gol. O time do Flamengo vai dar trabalho aí, ó. É, galera, o Fluminense até quando o Enderson Moreira vai se segurar no cargo? Porque a coisa tá feia e eu acho que o Ronaldinho tá esperando ele sair para ele voltar. Será? O Mengão tá imbatível no G4 e venceu mais uma. Agora tá de olho no Grêmio, que ocupa a terceira posição. O Grêmio que perdeu para o São Paulo. Veja os gols. O Mengão abriu o placar logo no início da partida. A bola passou por todo mundo e chegou em Paulinho. O atacante pegou de primeira e soltou uma bomba no ângulo, sem chances para o goleiro. Golaço! Aos 32 minutos, Canteiros chegou livre na área e chutou cruzado pelo alto e ampliou o placar. Na segunda etapa, Márcio Araújo tropeçou e derrubou Ananias na área. Bruno Rangel bateu e marcou. Mas o Mengão estava imbatível e Kaique fez o terceiro. Final, Flamengo 3 e Chapecoense 1. Com o resultado, o Flamengo diminuiu para 4 pontos a diferença para o Grêmio, que está na terceira posição. Na quinta, o rubro-negro encara o Coritiba às 9 horas da noite no estádio Mané Garrincha. Você já reparou que todo jogo o Kaique está deixando dele, até quando não joga bem? Agora eu pergunto para o Canhotinha, Guerreiro, em perfeitas condições, volta a essa posição, Canhota? Olha aqui, garotinho e amigos. O presidente do Flamengo já está pedindo ao departamento jurídico do Flamengo que entre, tá certo, com um alô na FIFA para jogar com 13. Porque como é que vai fazer? Tem que voltar o Guerreiro, não tem? Tem. Tem que voltar o Sheik, não tem? Tem. E aonde vão botar? Onde é que ele vai colocar esses outros aí? Já entrosaram. Mas o problema é que o professor tem 4, 5 jogadores que ele mexe tranquilamente. Tá certo? Então, ele está com esquema. E ele faz variações dentro desse esquema. Centroavante fixo, ótimo. O outro jogo não tem centroavante fixo. Ele chega um pouco com o centroavante, mas e os outros entram. Quer dizer, ele já está manobrando com a maior facilidade esses 4, 5 jogadores agora, Canhota, titulares. Nesse esquema do Oswaldo, a gente sente que os alas, os laterais, estão jogando mais. Tanto que o Pará tem crescido de produção no time do Flamengo pela liberdade que tem sido dada a ele, não é não? Exatamente. E o meio do campo, nesse caso, é quem faz a cobertura dos laterais. Não são os jogadores de meio do campo. Quem faz a cobertura de lateral, quem vai no lateral adversário, é o Paulinho. Tem que ter fôlego, hein? E ele tem, aqui. E do outro lado, é o Marcelo Cirino. Tá certo? E os homens de meio do campo fazem uma cobertura do próprio meio do campo, marcação, cobertura daqui, que o
os compartimentos estão juntos e ainda sobra tempo para, eventualmente, cobrir a lateral. É por isso que eu estou dizendo que o Flamengo hoje, ele joga assim, vai o ataque, vai o meio do campo, vai a defesa. Perdeu a bola, volta a defesa, volta ao meio do campo e o ataque está jogando praticamente dentro do grande círculo. Esse é o dedo do professor. Professor... Olha o estrago que o Flamengo letra. fez no Chapecoense. O Vinícius Eutrópio foi demitido depois da vitória do Flamengo. Vinícius Eutrópio era o técnico da Chapecoense. Com um detalhe, o Paulinho, que depois daquela lesão que ficou afastado tanto tempo, não vinha jogando bola praticamente. O Oswaldo veio, deu força para ele agora e tal, entrou no time bem. Agora, a pergunta que também não quer calar. Alan Patrick é quem organiza esse meio-campo e não jogou ontem. Ele fez falta, mudou a cara do jogo do Flamengo? Claro, ele fez falta, claro. Esse meio do campo, por isso é que eu estou dizendo que o Oswaldo tem 4, 5 jogadores que ele pode manobrar à vontade, principalmente no meio de campo. O meio do campo é que é o problema. Então sai o Patrick, o Everton entrou ali, por exemplo. Paulinho. Ele arruma a situação. Aí vem o Kaique. Aí no meio, como um quarto homem. E quem é que entra de centroavante? É o Cirino, na diagonal. Tem tudo isso, um toque, né, de maestria no professor. Então isso é muito bom. Você não tem só um time, você tem um elenco que você pode mexer a seu bel prazer. Machucado, com cartão, com expulsão, tudo isso envolve principalmente esses homens de meio do campo. E o Flamengo volta a jogar na quinta-feira contra o Coritiba. O mando de campo é do Flamengo, só que o jogo vai ser em Brasília, no Maré Garrincha, onde o Flamengo vai botar a galera. Ontem, na Arena Condá, em Chapecó, parecia que era campo do Flamengo. Você viu um amontoado de gente de vermelho e preto, ou seja, o Flamengo pode jogar em qualquer lugar do Brasil que tem uma grande galera. Quem está dando alegria a essa galera? O Vasco. Mostrou que dá para acreditar na recuperação. Venceu a segunda seguida e a postura do time mudou completamente em campo. Veja os gols da vitória vascaína. A palavra de ordem no Vasco é acreditar. E parece que está dando certo. Logo aos 4 minutos de jogo, Júlio César mandou uma bomba e abriu o placar para o time da Colina. No início da segunda etapa, a bola bateu no braço de Cadu e o juiz marcou o pênalti. Nenê cobrou a penalidade e fechou a contagem. Vasco 2, Atlético Paranaense 0. Essa foi a segunda vitória seguida do Cruz Maltino na saga contra o rebaixamento. Na quarta, o time da Colina enfrenta o Cruzeiro no Mineirão às 10 horas da noite. Tá aí um jogo duro, difícil pra caramba. Quarta-feira, depois de amanhã, contra o Cruzeiro lá no Mineirão. Cruzeiro que vem de um empate com o Atlético, o grande adversário dele, grande rival. Com um detalhe, hein? 10 dias após aquela goleada de 6-0 para o Internacional lá em Porto Alegre, o Vasco consegue a segunda vitória seguida. O que mudou nesse time comandado pelo Jorginho, Canhotinha? Mudou tudo. Vocês viram esse primeiro gol aí? Pode observar. Tinham 5 atacantes do time do Vasco. 5 dentro da área. Quando é que vocês viram isso? Que século que vocês viram isso? Com 5 atacantes. Fora o meio do campo que vem chegando. Então, olha aí, pode ver aí, ó. Essa é a disposição hoje, tática, olha lá, do time do Vasco, tá certo? Além da vontade. Vontade sempre teve, a gente tem que dizer. Agora, mais bem armado, mais bem distribuído dentro das 4 linhas. Por isso, essas 2 vitórias. E outra coisa, hein? Ele vai ganhar esse próximo jogo. Pode anotar aí. Se for com essa disposição que tem, que não deixou de ter, e esse esquema tático que está dando resultado, vai ganhar também. Mais importante que o esquema tático é a postura do Jorginho diante do grupo, ou seja, de otimismo, de confiança e principalmente de respeito ao jogador. Por isso a gente sente que o grupo do Vasco está unido
e preparadíssimo para a reação. Agora são 8 pontos, 2 vitórias e 2 empates, separam o Vasco do primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Botafogo venceu a 4ª partida seguida, mas está virando moda entre os cariocas. Na Série B, disparou na liderança. Matéria na tela. Logo aos 2 minutos do primeiro tempo, Daniel Carvalho cobrou escanteio com precisão na cabeça de Roger. O zagueiro subiu sozinho e abriu o placar. Aos 35 da segunda etapa, Fernandes deu ótimo passe para Thomas, que driblou o goleiro e marcou. Nos últimos minutos, Luiz Henrique foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e, de cavadinha no estilo Louco Abreu, fechou o placar. Botafogo 3, Mogi Mirim 0. Na liderança, o Fogão abriu 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado e enfrenta o Oeste na terça-feira, às 9h30 da noite, no Engenhão. E o Luiz Henrique fez essa cavadinha, bateu o pênalti de cavadinha aí, é o estilo Louco Abreu. Ele é da casa, ele é lá, capixaba, de Cariacica. Houve quem criticasse ele, mas se ele fez isso, tinha confiança. Hein, Gerson? Bom, tinha confiança e sabe fazer, senão não vai... Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Agora, de repente é para qualquer maluco, que tem que ser maluco para fazer um negócio de Copa do Mundo, como já fizeram. É um negócio de arrepiar, decisão de campeonato e tal. Agora, você vê, esse moleque aí, com 18 anos, com esse atrevimento todo, quando ele tiver 20, 22, 23 anos, está explodindo aí. Aí a Europa chega aqui, 10 mangos e leva. É um absurdo, né? E se o Ricardo Gomes não está repetindo o time, é por conta do calendário. São 2, 3 jogos por semana e fica difícil. É o que o Gerson fala da chave do departamento médico. Logo, logo tem um cara lá e ele é obrigado a mudar o time. E o Fluminense, hein? Cadê o Ronaldinho Gaúcho? O Fluminense perdeu mais uma e agora luta para voltar para a parte de cima da tabela. Só que se o campeonato tivesse começado no retorno, o Fluminense seria lanterna. Matéria na tela. O Sport acabou com um jejum de 10 jogos sem vencer e bateu o Fluminense. O único gol da partida veio aos 17 minutos do primeiro tempo. André tocou de calcanhar para Danilo, que entrou na área e bateu forte para o fundo da rede tricolor. Sport 1, Fluminense 0. O Flusão despencou para a 11ª posição com 34 pontos e enfrenta o Palmeiras na quarta-feira às 7h30 da noite no Maracanã. E olha, esse jogo é ruim pra caramba pro Fluminense e mais uma vez a zaga falhou. A galera tá pegando no pé do Gum? Tá, mas se ela tá pegando no pé do Gum, que fica fora do próximo jogo com o Palmeiras depois de amanhã, às 7h30 da noite no Maracanã. É porque o Gum vem repetindo erros. Sempre o canal tá gritando aqui, mandando recado pro presidente do Fluminense sobre a zaga. Muda a zaga, mas não mudam as falhas, o Canhotinho. Exatamente, isso tem que mostrar para todo mundo, que é a mesma coisa todo jogo. Você não precisa comentar, aperta o botão, play. Do vez passada, vez anterior, é a mesma coisa. E um outro detalhe, ontem, nesse gol aí, o meio do campo não acompanhou. O Gum saiu, o cara meteu de calcanhar, entrou o outro. É cobertura. Cadê a cobertura? Isso existe no futebol. Agora, você sabe que tem muita gente, muitos torcedores do Fluminense, querendo que o Fred seja auxiliar do treinador. Que ele foi melhor auxiliar, está sendo jogador. É brincadeira? Por falar no Fluminense, eu quero cumprimentar o Deni Menezes, eterno trepidante, aniversariante de hoje. Parabéns, Deni. Rápido intervalo. Na volta a gente continua falando do futebol carioca. Não sai daí não. Recadinho rapidinho aqui. Primeiro, Márcio Araújo e o Canteiros jogaram bem também no meio do campo do Flamengo. E outra coisa, pro Fluminense, presidente, vou ficar de pé, presidente, até quando? Até quando, presidente? Nós vamos ter que aturar isso. Fala pra mim. Calma, canhota. Amanhã, logo depois da Isabelle Benito, a gente está de volta falando do futebol carioca. Boa tarde pra você.